Estamos de volta com mais notícias aqui na RBC, falando de eleições 2018. Na bancada continua comigo o professor Jofre Neto, cientista político. No bloco anterior falamos sobre eleições para a presidência, né? Vem aí o segundo turno, Bolsonaro e Haddad. E agora eleições do estado de São Paulo. Segundo turno, Dória e Márcio França. Até uma semana antes, era Dória e Scaff. Isso. Por que mudou? Mudou simples, porque, a meu ver, não tem nada de simples nessas eleições, né? Mas nesse caso, quem sabe? O Scaff tinha um teto, né, que era dado pelo recall das campanhas que ele já participou, da presidência da Fiesp, aquela história do Pato na época do impeachment, todo o uso da máquina do SESI, do Sistema S e assim por diante. Bom, então tinha aquele recall, aquele eleitorado cativo, mas ele não conseguia ultrapassar isso. E o Márcio estava subindo desde sempre, toda a pesquisa ele subia, até que chegou o ponto de ultrapassar, se imaginava que ia ser um pouco antes, mas foi ali, literalmente nos últimos minutos, porque foi na apuração, você viu que por volta das 10 da noite ele ainda estava para ali com o Scaff, não é? Então, o que aconteceu, ao meu ver, foi isso, o teto do Scaff, uma tendência de a rejeição ao Dória. A rejeição ao Dória é alta porque da desistência dele do mandato em São Paulo, criou uma insegurança no eleitorado, né? Quem já fez isto uma vez pode fazer de novo. E, além disso, o comportamento dele tem sido um pouco movediço. Ele tem uma opinião. Há 20 dias atrás, ele recusou o apoio do Bolsonaro, né? Ele falou, não, dispenso porque eu não aceito extremistas. Agora ele já deu outra declaração dizendo que não, que ele está com o Bolsonaro, incentivo Bolsodória, né? Aí o eleitor começa a perceber que talvez essa posição dele seja por conveniência, e isso dá prejuízo para ele com certeza. Ao passo que o Márcio tem mantido uma linha de coerência e garantiu para ele a ascensão. E também, claro, ele está no governo, né? Quem está no governo pode dizer, olha, eu estou fazendo, vou continuar fazendo. Mesmo nessas eleições com muitas críticas ao PSDB e uma queda muito grande do PSDB, inclusive do Alckmin para a presidência, na questão de governo de São Paulo, o Márcio França pega muito que veio do governo PSDB, né? do Alckmin. Isso pode interferir positivamente ou negativamente para ele? Ou ele não deve citar que tem ligação com o PSDB? Enfim, o que você pensa sobre isso? Olha, eu acho que o legado do Alckmin tem força. Um dado simples, mas se você analisar as votações no Vale do Paraíba, mesmo nas pequenas cidades em que o Dória despreza, o Dória não vai em pequeno município, né? Não é o estilo dele. Mesmo nas pequenas cidades, o Dória teve votação expressiva. Isso é voto do Dória? Não, não é voto do Dória. Isso é voto do Alckmin, né? É o legado do Alckmin. Agora, o Alckmin, certamente, agora vai ter mais liberdade de apoiar o Márcio. Pra você ter uma ideia simbólica, o Dória não foi lá visitar o Alckmin logo após a derrota, mas o Márcio foi para demonstrar fidelidade, para demonstrar coerência. E isso vai render frutos. O Alckmin deve se posicionar agora de forma mais clara, dizendo, olha, o meu candidato ou o candidato que está com condições de continuar, de preservar o meu legado é o Márcio França. A exemplo do que acontece para a presidência, há uma diferença grande, até menor, né, no governo de São Paulo, mas para Bolsonaro e Haddad a diferença foi grande. Também tem uma diferença de 10 pontos entre Dória e Márcio França, que o Márcio também vai ter que tirar essa diferença. Só que se você pegar a porcentagem que tem o Scaff, é uma porcentagem que vai decidir a eleição, né? Com certeza. E o Scaff já fez questão, um gesto simbólico, aquele famoso telefonema, tradicional telefonema, cumprimentando o vitorioso, aliás, um dos dois vitoriosos, digamos assim. Mas ele não ligou para o Dória, ele ligou para o Márcio, sinalizando alguma coisa. Claro que ele vai querer participação no governo, mas, como eu disse, o nosso sistema tem que ter aliança realmente e abrir algum espaço para ele. Muito bem, agora mudando aqui para senador, nós tivemos eleitos por São Paulo o Major Olímpio, do PSL, pegando a carona aí no Bolsonaro, e Mara Gabrilli, que é do PSDB, desbancando inclusive Eduardo Suplicy. Sim, sim, sim. Olha, se você olhar do Senado, depois a gente vai comentar um pouquinho de deputados, né? Mas, no geral, foi a hashtag Bolsonaro. Quem usava a hashtag Bolsonaro estava na frente, né? Ou então anti-PT no estado de São Paulo. O Bolsonaro, aqui em Taubaté, por exemplo, teve 63% dos votos, né? O Haddad não chegou a 10%. Então, isso realmente ficou muito forte no estado. Quem se associou ao Bolsonaro, o Major Olímpio, por exemplo, que não tem essa expressão, dispara na frente de forma impressionante. Foi na carona. Foi na carona, com certeza. Agora, para deputado, a gente vai focar um pouquinho aqui na região, mas só como o Jofre citou, né, essa onda do Bolsonaro,
Janaína Pascoal, mais de 2 milhões de votos para deputado estadual, e o Eduardo Bolsonaro, com mais de 1.800.000 para deputado federal. Então, a onda continua. Pois é, isso, e aí como analista político, eu puxar a sardinha aqui, aliás, abraço para minha sardinha. É o nosso sistema deformado. Se você pegar em números redondos, só aproximando, nós tivemos 2.200 candidatos a deputado estadual e 1.700 a deputado federal. Isso é impossível para o eleitor escolher, não tem como. Ele vai escolher o nome que lhe parece ligeiramente, ou aliás, familiar. Então ele vai escolher o nome que estava associado ao Bolsonaro, dentro dessa onda, e outras figuras que são, naturalmente, aí, com todo respeito, mas é de assustar. Por exemplo, você elege um ator pornô, né, como um dos mais votados do estado de São Paulo, né? Ou elege um garoto que faz um youtuber que faz o Mamãe Falei como o 5º mais votado. Então é uma coisa impressionante. Por que foram eleitos? Pelo mesmo motivo que elegeram o Tiririca. É o nome que vem à cabeça. Ao mesmo tempo que é protesto, mas é um nome que se tornou popular. Isso. E talvez muitos desses votos é pessoa que não faz a mínima questão, né, do resultado final do que vem pela frente. É equivalente àquele voto que o eleitor pega o papelzinho na porta do colégio, que antes tinha bastante, agora não tem mais. É aquele voto que pegava ali. Eu tenho que votar mesmo, não sei quem que eu vou votar, eu escolho o que está aqui na frente. E quem foi eleito tem que assumir a responsabilidade, né? Porque... Infelizmente não assume, né? Você vê o palhaço Tiririca, por exemplo, ele volta a cada 4 anos para debochar, né? Ele debocha. E ainda passa a imagem que ele é um bom candidato, aliás, um bom parlamentar e tal, mas na realidade não, né? Ele não tem expressão, ele não tem mobilização, ele não participa. Não falta, é só isso. Só para a gente finalizar aqui, nosso tempo passa rapidinho, deputado federal e estadual da região do Vale do Paraíba, mais de 1.800.000 eleitores aqui no Vale e só 3 representantes. Um federal de São José dos Campos, continua, né? Foi reeleito o Eduardo Cury. E 2 novidades, a Letícia Guiar de São José para estadual e o Sérgio Vitor de Taubaté, Caçapava, São José, tem toda essa vizinhança aí, também entrou pela primeira vez. O que dá para falar? Por que o pessoal do Vale não prestigia o Vale? Não, de novo esse efeito, né? O eleitor não está se preocupando se ele é do Vale ou não é. Aliás, ele nem sabe direito quem que é do Vale, não tem essa informação. E a imprensa não consegue divulgar, porque 2.200 candidatos só de estadual, ele não consegue divulgar. 1.700. Aqui no Vale foram, acho que 160 no total, né? Então, a média de candidatos. Então não dá para identificar, está fora da capacidade humana de identificação uma quantidade tão grande. Ele vota de novo em figuras célebres, entre aspas, não é? Que lhe viu o nome mais de uma vez. Então vão ser nos maiores colégios eleitorais, São José dos Campos, Taubaté, né? Que vão sair os candidatos. E um imenso desperdício, porque nós temos 1.800.000 eleitores nessa região e, de novo, a gente subrepresentado. Como é que você resolve isso? Mais uma vez, com a mudança do sistema político. Nós temos que ter o voto distrital, ou seja, o candidato no estado, aqui na região metropolitana, teriam 6 distritos. Ou seja, o candidato de São José dos Campos vai ser eleito em São José dos Campos, que São José dos Campos sozinho seria um distrito. O Vale Histórico vai ter um candidato do Vale Histórico. O Médio Vale Paraíba vai ter um candidato do Médio Vale Paraíba. E assim vai. Então, enquanto não mudar, não adianta a gente protestar, fazer campanha. Eu acompanho essas campanhas, eu sempre fui várias vezes candidato, em 98, 2002, sempre tem essa campanha. Vote no Vale, né? Vote em candidato do Vale. Nunca surtiu efeito e nunca vai surtir. Tá certo. Eu vou já deixar o convite aqui para o Joffre, um pouco antes do segundo turno, já digo, faltando talvez 1, 2 dias para você voltar e conversar com a gente. Com muito na prazer. Expectativa final, tanto para o governo de São Paulo quanto para a presidência. Mas não falamos do Márcio direito, né? Talvez se dê tempo. Pode falar. Não, porque é um dado relevante do ponto de vista de análise política, muito rapidamente até. O Márcio agora está às voltas com uma questão importante, né? Porque ele está dividido entre os 2 públicos, né? O público do Bolsonaro e o público do Haddad, né? E o que ele está optando é fazer um discurso de união. Olha, nós estamos discutindo o governo do Estado de São Paulo. Nós não queremos aqui, aliás, queremos ser, a palavra do Márcio, né? Queremos ser exemplo para o Brasil de união. Não queremos aqui essa divisão, nós contra eles e vice-versa. Ideologia, né? Partido, tal. Pois é, né? Entendi. Não nesse nível de enfrentamento, não queremos isso. A gente vai falar mais sobre isso, a gente vai ter muito tempo ainda
até o segundo turno, que é do dia 28. Jofre, muito obrigado por ter vindo. Prazer é meu, satisfação. Professor Jofre Neto, meu convidado, cientista político, estamos terminando essa edição do Mais Notícias, de novo, Mais Notícias especial sobre eleições. Obrigado você que nos acompanhou mais uma vez, Deus abençoe e até mais.